Boa tarde a todos, bem-vindo ao MTAcast. Esse é o segundo de uma série de 3 episódios que tratam de arbitragem e construção. Meu nome é Fernando Médici Júnior, eu sou Head da área de contencioso especial, estratégico e arbitragem do escritório Marcelo Tostes Advogados e tenho o prazer de dividir essa mesa hoje para um bate-papo informal. Em primeiro lugar com meu sócio de muitos anos, o Antônio Henrique Monteiro, é sócio também aqui do escritório para essa área, e o Giovanni Martins, que é sócio fundador da ACT, uma das principais empresas do Brasil, que atua na área de consultoria, de engenharia, acompanhamento e prevenção de litígios em arbitragens e, quando o litígio surge, a atuação como peritos, assistentes técnicos, fazem também gestão de riscos e compliance em grandes obras e assim por diante. Boa tarde a vocês dois. Bom, no primeiro episódio a gente tratou sobre a importância da gestão, de uma adequada gestão, a gestão eficiente do contrato de construção durante a sua execução, né? Falamos também dos mecanismos de prevenção de litígios, né, durante o curso da execução do contrato, o dispute board, etc. E hoje a gente vai passar para um segundo cenário, né? O cenário em que o litígio foi inevitável e o contencioso surgiu, seja judicial, mas principalmente a arbitragem surgiu e aí o que fazer, né? Vamos falar sobre as melhores práticas, sobre como melhor preparar um caso e apresentar e tornar a arbitragem mais eficiente, né? Durante muitos anos, a arbitragem funcionou de uma forma, eu diria que um pouco ineficiente, né? Arbitragens de construção não são as mais rápidas, né? Qualquer caso de arbitragem aí dura pelo menos 3, às vezes 5 anos. A gente tem exceções, arbitragens que duram 7 anos, e é justamente sobre isso que a gente queria falar. Como melhor preparar um caso para que ele se processe de forma eficiente, né, de forma célere. Existem recursos e mecanismos. Antigamente, o que se via era que o cliente vinha a um determinado escritório de advocacia falando assim, por exemplo, eu tive um estouro de caixa, um descolamento do preço do contrato e agora preciso que você instaure uma arbitragem do dia para a noite, porque eu quero pleitear isso, enfim, eu estou com prejuízo danado e assim por diante. Virava para o cliente e falava assim, ok, manda a documentação. E a documentação é toda deficiente, não tem devidamente as atas registrando os episódios, né? Primeiro, um volume enorme de documentos mal processados, né? E aí, muitas vezes, escritórios simplesmente entravam com a arbitragem, pleiteando de forma genérica, eu quero um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem delinear de forma adequada quais eram os pleitos, quais são os pleitos que estavam em discussão, e aí a arbitragem começava dessa forma. Aí você tinha alegações iniciais, depois uma defesa igualmente genérica, depois réplica, tréplica, e aí um despacho do presidente do Tribunal Arbitral, o tribunal falou assim, agora especifiquem as provas. E aí, então, as partes iam se preocupar em examinar de forma adequada quais são as provas que eles detêm, quais são os pleitos que param em pé, que não param em pé, e isso fazia com que a arbitragem se processasse de forma muito ineficiente e aí levasse anos para perdurar até uma solução adequada. E hoje existem mecanismos que as partes, as melhores práticas, a gente utiliza aqui no escritório para evitar isso, para que a gente tenha uma arbitragem que se processe da forma mais adequada, mais célere possível, né, atingindo um resultado adequado num tempo eficiente, né? E aí eu queria passar um pouco a palavra para o Antônio. Antônio, vamos falar um pouco dessas melhores práticas em matéria de arbitragem hoje. Essa prática que você mencionou, né, que acontecia, nós, né, Fernando, trabalhando 20 anos juntos, a gente sempre direcionou o cliente, sempre conversou com o cliente, quando ele nos procurava com esse HD externo cheio de documentos, a gente sempre, com o intuito de tornar a discussão mais eficiente, a gente fala, pera um pouco, não é assim que funciona. Vamos analisar a documentação, deixa a gente entender os pleitos, né? E aí, o que a gente sempre faz é a elaboração de um que a gente chama, entre nós aqui, de Early Case Assessment, que a gente conhece os pleitos, a gente verifica a documentação que existe para comprovar esses pleitos e vê, do ponto de vista jurídico,
se os pleitos têm uma sustentação fática documental e até, eventualmente, a depender da solicitação do cliente que a gente combina, faz já uma análise de risco possível, provável, remoto, com valores e tudo mais, né? Mas isso do ponto de vista jurídico. O que a gente já vem adotando há bastante tempo também é mostrar para o cliente que a arbitragem, ela começa de um jeito e à medida que o tempo vai passando e as questões vão se desenvolvendo, ela pode ir tomando caminhos diversos. Mas nós, como advogados, a gente gosta de ter o maior controle possível da arbitragem. Então, a gente faz esse early case para já ter uma visão inicial do que é bom e do que é ruim, para evitar essa mudança de rumo da arbitragem e surpresas. E aí o que a gente faz muito, né, e já tivemos o prazer de trabalhar com o Giovanni nesse sentido, eu queria que o Giovanni contasse um pouco, é a análise anterior ao início da arbitragem que empresas de engenharia como a ACT podem fazer do ponto de vista técnico. Nós fazemos o early case jurídico, mas do ponto de vista técnico, a ACT também faz essa análise técnica dos pleitos. Exatamente. O early case assessment que você mencionou, ele é uma análise do caso dos pleitos do ponto de vista jurídico, mas ele, idealmente, isso faz parte das melhores práticas, ele é formado em conjunto com um assessment também de uma empresa de consultoria, de engenharia, que vai, em conjunto com o escritório de advocacia, em conjunto conosco, analisar esses pleitos, analisar as provas, aquilatar o que tem chance de êxito, o que pode dar um pepino danado, o que não deve ser pleiteado porque as chances são remotíssimas de êxito. Os pleitos bons, os ruins, os chamados boi de piranha, que tem muito advogado que ainda usa dessa estratégia, vamos pedir tudo para perder um pouco, enfim, tem uma análise aí. Sobretudo, para quando você começar o caso, não começar da forma como muitos anos atrás se via, que era simplesmente tive um desequilíbrio econômico-financeiro, e deixar a prova para ser produzida depois. Não. O objetivo é que essa prova seja toda constituída antes mesmo do início do caso. E constituída por quem? Por uma empresa de assistência técnica como a ACT e como outras que existem no mercado também, né? Giovanni, fala um pouco desse trabalho prévio à arbitragem que vocês fazem em conjunto com os escritórios de advocacia, como nós, a nossa parceria é de longa data e a gente atua muito nisso. Fala um pouco do trabalho de vocês também. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez, Antônio, Fernando, prazer estar com vocês aqui. Bom, isso nós estamos tratando aqui é fundamental, né? Eu costumo dizer que para existir o direito tem que ter a matéria. Eu não consigo entender como partir, num caso, em voo cego, se você não tem uma análise estruturada da matéria, que existem fatos, eventos, e esses eventos geraram consequências. Relação causa consequência. Então, existe essa necessidade, e quem que vai conseguir fazer isso? O engenheiro. Qualquer engenheiro. Aí é que está um detalhe. Existe uma diferença muito grande entre o engenheiro planejador, executor de obras, e o engenheiro que está acostumado, que é um engenheiro perito, a analisar esse tipo de trabalho. Eu faço analogia, um médico cardiologista e um médico legista. Nós somos engenheiros legistas, nós olhamos para trás, né? Exumar a obra, nós vamos olhar para trás, o que aconteceu? Nossa visão é diferente. Não está contaminada, ela é fria, com base em documentos. Não tem o calor que a gente debateu no primeiro episódio, né? Ela é independente, e nós analisamos sobre a ótica e utilizando exercícios que são adequados ao meio jurídico. Então, por exemplo, se existe uma análise de cronograma, nós vamos ter práticas recomendadas de instituições como a Society Construction Law, como a ACE, e são instituições que nos dão guias, metodologias bastante adequadas, já estudadas há anos e anos e anos e anos. E aceitas nesse contexto de disputa. Aceitas, respeitadas e que funcionam. Então, o que é importante? Quando você pensa que tem direito, você, obviamente, precisa primeiro de um advogado, no caso, mas um perito, uma pessoa engenheiro, que consiga fazer essa análise, ela é fundamental para que você, de fato, entenda qual é a matéria, qual o tamanho e eliminar riscos. Não é incomum nós entrarmos em caso, ouvirmos que o caso é de um baita tamanho, e quando a gente avalia o caso é menor, ou até o caso não existe. Por quê? Não existe, por exemplo, atrasou um projeto, é um exemplo. E qual que é a consequência disso? Estava no caminho crítico, a análise tem que ser do caminho crítico.
Ou descobrir pleito, né, Giovana? Já trabalhamos em casos que você olhou para o cliente e falou, mas por que você não está pleiteando isso aqui? E o cliente porque o cliente muitas vezes não tem um especialista na área, ele não tem uma pessoa que tem a experiência, a vivência em análise de contratos sobre a ótica retrospectiva. E sobre a ótica do contexto da disputa. Exato. Então, o que acontece? A experiência que nós temos em várias análises de contratos, por exemplo, a Rect, nós temos mais de 800 casos analisados no Brasil e fora do Brasil. Para cada caso, você tem ali um histórico de lições aprendidas do que aconteceu, que você começa a replicar. Pô, ali aconteceu e aqui será que não aconteceu? Então você começa a investigar com mais propriedade e analisando aqueles eventos, você começa a ver fatos que já aconteceram e vamos ver se a consequência desse contrato foi a mesma do outro. A partir daí você começa a mapear e formar o que a gente chama de uma matriz de nexo causal, de fatos, documentos que comprovam esses fatos, a consequência, a comprovação dessa consequência, porque não adianta só eu provar o fato, eu preciso provar a consequência. Então, por exemplo, de novo, atrasou o projeto, atrasou licença, eu tenho documentos que comprovam? Sim. Gerou atraso, eu tenho documentos que comprovam atraso? Sim, o próprio cronograma. Está no caminho crítico, agora, atividade. Isso, aí vem exercícios que vão dar esse link, olha, estava no caminho crítico, atrasou e a responsabilidade é de A ou B, do dono ou do empreiteiro. E aí, eu passo para o reflexo econômico. E é importante a gente ter em conta que o reflexo econômico, o dano, não tem a ver com prejuízo. Prejuízo e lucro é um conceito contábil. Quando a gente trata de um contrato de construção e a gente analisa o nexo de causalidade, a gente precisa ter em mente que ali tem um dano econômico, que você pode ter um contrato com lucro e mesmo assim ter um dano econômico. Ter um dano econômico, ou pode ser que você tenha um baita prejuízo e não tenha como reivindicar nada, porque a falha é do contratado. Ou não na gestão, fazer. Às vezes. Então, são aspectos que a experiência, um profissional experiente e competente para esse foco vão ajudar muito a partir com o caso já com um nível de maturidade que saiba se com segurança onde vai chegar. E tudo isso previamente à arbitragem, né? Dá para relembrar aqui, até fazer referência ao José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, né? A gente via aqueles clientes que queriam entrar com a arbitragem, mas sem ter consciência, pleiteando aquilo que imaginavam que teriam direito, ou aquilo sem pleitear aquilo que tampouco sabiam que poderiam pleitear, né? E a importância de ter-se essa consciência, enxergar de forma muito clara, antes mesmo do ajuizamento da arbitragem, o que é que para em pé e o que não para em pé, tanto do ponto de vista técnico, com um trabalho como o de vocês, quanto do ponto de vista com um early case assessment, uma análise prévia jurídica da viabilidade do caso, né? E a importância de ter tudo isso preparado e pronto, né? Ter essas provas constituídas quando do início da arbitragem, é que isso vai tornar a arbitragem mais célere e mais eficiente, né? O que muito se viu foi que as arbitragens começavam e as provas iam ser apenas constituídas de parte a parte mesmo, só quando o tribunal desse o despacho lá e iniciasse a perícia. E aí, a fase postulatória havia acontecido, né, com a apresentação de alegações iniciais, defesa, réplica e tréplica, simplesmente com alegações vazias, sem a demonstração, muito menos sem a comprovação do pleito. E aí tudo vai ter que ser construído durante a fase instrutória. Aí você tem fases instrutórias que demoram 2 anos. Pois é, mas aí se você entra já com parecer no início do caso, e isso a gente tem observado, e cada vez mais é crescente, já no próprio termo de arbitragem, as partes já consignam, já acordam que haverá um parecer, por exemplo, na resposta às alegações iniciais, ou já nas alegações iniciais, e esse parecer juntado nas alegações iniciais, ou em algum momento, isso é muito bom, porque ali você já consegue enxergar o caso, já consegue ver a história sobre a ótica da engenharia. Pois é. E aí, quando você vai para a fase pericial, você já está com tudo construído. A gente teve experiência recente numa arbitragem em que o tribunal arbitral fez isso.
ele falou, deixou desde logo consignado no termo de arbitragem que as partes poderiam pleitear, formular os seus pleitos, mas os seus pleitos deveriam ser desde logo provados durante a fase postulatória. Então, nas alegações iniciais, você quer reclamar que você teve um problema com chuva, já produz a prova. Até antes de falar disso, eu acho importante uma coisa, prazos, né? O cliente às vezes vem e fala assim, eu quero entrar com a arbitragem amanhã. Você está vindo com essa história de early case assessment jurídico, estudo técnico. Eu vou perder um mês. Eu vou perder um tempo e eu quero entrar logo. E assim, o nosso trabalho, a gente faz early case assessment de 3 dias, de 5 dias, de 1 semana, enfim. Nós já trabalhamos, né, Giovanni, também com prazos, a depender do volume da documentação, da forma que está organizada. Eu imagino que, do ponto de vista técnico, a gente consiga fazer também, a depender da profundidade desse volume, de 5 dias, 10 dias e de um mês. Dá para fazer, né? O adequado seria, no mínimo, 15 dias, mas de 30 a 45 dias. Mas o que é importante ter em conta, a não ser que tenha outros interesses de entrar tão rápido com o procedimento... É o que vai economizar depois. Não vai economizar. Não vai economizar 45 dias. Isso, o próprio ajuste de datas de uma audiência, isso vai ser acomodado. Então, o que eu entendo é que... Não é perder 30 dias no começo, é ganhar anos lá na frente. Nós vamos ter no procedimento economicidade, eficiência, rapidez, menor tempo e, mais do que isso, pelo menos sob o ponto de vista da nossa empresa, saber o que pedir. Saber pedir, mas mais do que isso, o cliente não vai pagar mais caro se ele entrar conosco antes de começar a arbitragem ou depois, porque o trabalho é o mesmo. Eu só vou compactar o trabalho num tempo menor. Então, muitas vezes pode haver um entendimento de que, olha, se eu contrato a empresa antes de iniciar a arbitragem é um preço, depois é outro. E não é. Aliás, muito pelo contrário, pode ser até mais caro, porque... Contratar depois. Contratar depois, porque o trabalho vai ser maior. O trabalho é redobrado, né? Você tem um menor prazo para processar um enorme número de informações. As fases são as mesmas. Entender o cenário previsto, como a gente falou, discutimos no último podcast. Nós temos uma fase de conhecer o contrato, né? A fase pré-contratual, o que está registrado nos documentos pré-contratuais e no contrato. Depois, o que foi registrado em termos de execução do contrato. Fazer esse estabelecimento de nexo de causalidade, que é o que foi diferente. Calcular, isso tudo vai ter que ser feito. Só que a grande vantagem de começar isso junto com o advogado nós estaremos alinhados e o risco vai ser menor. A expectativa do cliente. E o risco é menor. E o risco do cliente é menor, porque ele vai já com algo, sabendo, inclusive... Onde está pisando. Nós, particularmente, não vamos entrar no caso para defender o que nós não acreditamos. Perfeito. Porém, contudo, entretanto, existem casos que tem ali muita segurança de que aquilo você tem razão e tem outros que você tem dúvida, porque depende de uma análise jurídica. A matéria está ali. A matéria está exposta. Então, por exemplo, a greve. Não há dúvida que a greve aconteceu. Isso é o meu trabalho, é o fato. Eu vou expor isso e vou quantificar. Sob o ponto de vista jurídico, como que isso vai ser levado? Vocês podem já cortar, falar que isso não para de pé e não entra, ou entrar. E nós vamos entender, aquilo pode ser, pode não ser, mas não é mais da nossa praia, é jurídico. Então agora, trabalhar com coisas que não existem é tirar a credibilidade daquilo que existe. Isso, exatamente. Às vezes o cliente ele tem que ter a consciência de que a formulação de um pleito com chances remotas ou pleitos vazios, ou sem uma defesa de algo inviável, põe em risco a credibilidade de todos os demais pleitos em que ele está muito bem posicionado, né? Ou seja, ele perde a credibilidade em toda a sua postulação, em tudo que ele está pleiteando, né? Então, vale a pena uma análise consciente, prévia à arbitragem, em relação àquilo que para em pé e o que não para. Porque o que não para em pé tem que ser equacionado, assim, olha, beleza, essas chances possíveis até vai, vamos lá, mas não dá para passar vergonha, não dá para pleitear aquilo que não para em pé, porque você põe em risco tudo aquilo que para em pé, você perde a credibilidade perante os árbitros, perante o perito que o tribunal vai nomear e assim por diante, né? E aí a gente entra nas boas práticas, né? Então, o que a gente já vem fazendo há bastante tempo? Tendo feito toda essa análise inicial, conhecendo o caso desde o D0, que a gente fala, no momento de fazer o termo de arbitragem, como todos os regulamentos, praticamente todos os regulamentos prevêem, uns chamam de ata de admissão, outros chamam de termo de arbitragem,
a gente já consegue mostrar para o tribunal arbitral que a gente quer eficiência, a gente quer rapidez e a gente quer uma arbitragem técnica e que ocorra a exumação da obra da forma correta. Então, a gente utiliza como técnica, por exemplo, essa que a gente utilizou nessa última arbitragem nossa que foi finalizada, que foi falar, tribunal, junto com a peça vem a prova. Não é CPC, né? Nada contra o CPC, mas não é esse método, inicial, contestação, réplica, tréplica, especificação de prova. Não, é inicial com a prova, quero parecer, já junto, quero o laudo da ECT, já quero o laudo pronto na inicial, na defesa vem a defesa. Sabe a diferença enorme que isso faz? Não sendo dessa forma como você está falando, as partes chegam na fase instrutória sem a produção de qualquer prova. Só aí o perito, né? Só aquela notificação de pleito. No máximo uns documentos ali que elas juntam, mas sem os pareceres dos seus assistentes técnicos. O que vai acontecer? Qual é a diferença? A fase instrutória começa e aí a bola está com o perito do tribunal. O perito vai lá, tem uma centena, às vezes, assim, né, 2 centenas, 300, 500 quesitos que as partes vão lá e formulam, e a bola fica na corte do perito, até o dia que ele vai apresentar o seu laudo técnico. Aí o laudo técnico aparece, e somente então aí os assistentes técnicos apareceriam para apresentar os seus pareceres divergentes. Aí o que acontece? Veio um laudo técnico, uma bola quadrada, cheia de deficiências. Respostas inconclusivas. Aí vai ter um trabalho hercúleo do assistente técnico para reverter aquilo. Ao passo em que, se você já produz a prova, o parecer do assistente técnico durante a fase instrutória, quando a fase instrutória começa, a postulação do assistente técnico já está posta e definida. O perito já vai trabalhar com aquele material, que é a visão dos assistentes técnicos das partes, e aí ele vai simplesmente olhar de um lado, olhar de um outro e proferir a sua opinião. Muitas vezes não tem nem a figura do perito, o que torna mais ágil, mas eu queria até chamar a atenção, porque a partir do momento que você ingressa na sua ação com o parecer técnico, e a outra parte também, na o que vai defesa, acontecer na reconvenção, né, é que vai ter resposta aos pareceres, e essa resposta vai afunilando o caso, porque a partir do momento que vem uma resposta, há uma revisão do parecer, há uma revisão de posicionamento possível, provável, de ambos. Sim. E é comum, empresas idôneas de assistência técnica fazem isso. Opa, eu coloquei um ponto de vista A, ele colocou o B e o B faz razão. Então, esse pedido aqui eu tenho que revisá-lo até excluí-lo. E a coisa vai afunilando. E eu acho que eu sou extremamente favorável a procedimentos sem a figura do perito. Quando você já coloca os pareceres e os dois laudos, quando são empresas idôneas, possibilitam sim ao tribunal Pois é. tirar as suas conclusões, ter o seu convencimento, você consegue evitar até... ou até, às vezes, diminuir o tamanho da perícia, porque você pode ter... Tribunal limpa, né? Limpa. Agora, só para concluir, um outro aspecto sobre a fala anterior é que a gente também vê nesse aspecto a maturidade aumentando, o mercado começando a perceber isso. Há casos em que, antes do advogado ser contratado, nós temos sido contratados para expor o caso, porque aí ele contrata o advogado já com o caso exposto, o que facilita, inclusive, a nossa vida de advogado. Para precificar, para ver o que vai acontecer. Agora, sobre essa questão, então, vamos lá, superada a fase postulatória, apresentados os pareceres e tudo mais, a gente vê pelo menos 2 caminhos, né? O que o tribunal arbitral, e isso a gente gosta muito de já deixar no termo de arbitragem, que é antes das alegações, o tribunal arbitral de posse de tudo isso, o tribunal, se tiver um engenheiro, por exemplo, ou se foram 3 advogados, o tribunal vai poder ter a liberdade de dizer, olha, vocês alegaram, vocês provaram, agora vamos ver se tem testemunha, tem audiência de testemunha e julga, ou o tribunal pode falar, poxa, o Giovanni está falando A, a outra empresa está falando B, eu gosto do Giovanni, eu gosto da B, eu estou em dúvida. Aí o tribunal faz o quê? Nomeia um perito da confiança dele, mas a prova em si deixa de ser uma prova de engenharia, de campo, alguma coisa assim, para se transformar numa perícia documental de engenharia, ou seja, o perito do tribunal
pega o prato do requerente com o laudo do assistente técnico, pega o prato do requerido com o laudo com as provas do assistente técnico do requerido. E aí o perito ele vai ter a posição A, a posição B. E, de confiança do tribunal, vai dizer: aqui o Giovanni foi bem, a prova está boa, tribunal. Esse pleito aqui, o requerido mostrou que ele não teve participação, essa improdutividade alegada pelo requerente não pode ser atribuída ao requerido. Então, o perito do tribunal acaba sendo o terceiro que olha a posição técnica de cada um e ou limpa o caso, como você colocou, e diz: ó, aqui a gente vai precisar visitar a obra, aqui falta documento, aqui precisa de mais informação, e isso aqui, tribunal, assiste razão ao requerente, assiste ao requerido. A gente afunila, o perito faz a complementação que entender necessária e entrega o parecer. Exatamente. O que é bonito da arbitragem em relação à justiça comum é que, mesmo com esse exercício todo, o árbitro ainda pode estar convencido pelo assistente técnico, não pelo perito. Então, é muito importante para quem trabalha com assistência técnica saber e ter o conhecimento de que o trabalho que ele está fazendo, mesmo que o perito não concorde, ele ainda tem a chance de um árbitro avaliar e falar: olha, não concordo aqui com o assiste perito. razão ao assistente técnico e não ao perito. Cansamos de ver Já isso, né, tivemos um Giovanni? caso e isso aconteceu Já tive alguns casos onde nós conseguimos expor um ponto de vista que o perito não concordou e o assistente técnico da outra parte está um pouco óbvio, mas que o nosso ponto de vista prevaleceu, e isso é instigante, isso é interessante. E é um orgulho, né, de ver na sentença arbitral assim: assiste razão a ACT. Já cansamos de ler isso. Isso traz o diferencial da arbitragem. Que no judiciário você não consegue fazer uma apresentação. E aí é interessante falar, né? A arbitragem ela tem toda essa flexibilidade inerente à arbitragem, te viabiliza que você trabalhe com materiais ou produções que são inimagináveis num contexto judicial, né? Então, poxa, imagina, o trabalho de um advogado numa arbitragem de concessão não é nada simples, porque você está trabalhando com informações extremamente técnicas, complicadas, envolvendo inúmeros fatos, uma documentação vasta, e você tem que traduzir tudo aquilo para um painel formado por 3 advogados, que podem ter, sim, às vezes não tem nenhuma experiência em construção, às vezes tem, mas que de qualquer forma você tem que traduzir aquilo de uma forma que seja simples de entender e mastigar. Traduzir e mastigar. E aí, poxa, a importância da arbitragem, ela faz com que você possa, por exemplo, trabalhar com produções audiovisuais para apresentação dos casos, e aí você pega o parecer do assistente técnico, chama uma empresa de audiovisual e você monta um vídeo para demonstrar, para transformar em imagem tudo aquilo que é tão complexo, chato de ler num parecer, né? Chato de ler numa peça densa de 120 páginas e tal, mas você transforma aquilo num vídeo. Você transforma aquilo numa apresentação, que seja num PowerPoint muito bem produzido, né? Que a gente chama, atualmente tem se chamado, né, de design law. As próprias peças já viabilizam com que você apresente material, infográficos, né? Com toda a demonstração daquilo que é super difícil de traduzir em palavras, mas que em imagem isso fica muito mais facilitado. E especialmente quando é infraestrutura, porque você vai precisar fazer com que aquela matéria, aquele cenário seja enxergado. Então, quando você fala, por exemplo, de uma rede de abertura de coletores de saneamento na cidade de São Paulo, que você tem shields, equipamentos, que são tatus, que vão cavando, e como é que o cara vai entender aquilo? Como é que funciona? Porque isso é de engenharia. Então, você desenhando aquilo, o árbitro vai conseguir visualizar aquilo bem, vai conseguir e se o advogado tiver, por exemplo, numa audiência de instrução, a competência de conseguir desenhar isso para os árbitros, né, de uma forma simples, fácil de entender, por meio dessas apresentações, vídeos e tal, isso
majora as chances de que, por exemplo, o parecer do seu assistente técnico prevaleça em relação ao próprio perito. Então, esse trabalho conjunto do assistente técnico com o advogado facilita muito com que esse tipo de episódio aconteça, né? Mas aí, Fernando, a gente já está avançando no assunto do nosso terceiro episódio dessa série, que nós estamos tratando de arbitragem no setor de construção, em que nós vamos tratar da fase instrutória da arbitragem. Então, nós vamos deixar esse assunto da instrução, da perícia e da audiência para o nosso terceiro episódio. Pois é, hoje então a gente tratou de como preparar uma arbitragem, quais são as melhores práticas para que a arbitragem se processe de forma mais eficiente, para que ela ocorra no menor período de tempo, para que a perícia seja cada vez mais reduzida assim aos pontos essencialmente críticos, para que tudo seja mastigado antes que a prova pericial comece, e acho que isso ficou bastante claro para os nossos ouvintes. Então eu agradeço, Antônio, você, a sua presença, como sempre, e agradeço, Giovanni, também pela sua participação. E muito obrigado aos nossos ouvintes por mais esse MTA Cast. Muito obrigado.